Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Conexão Materna. Está no ar mais um episódio que acolhe, inspira e compartilha a história de mulheres reais e que faz da maternidade a arte, a vida e propósito. Hoje a nossa convidada é uma mulher que transforma talento em missão e emoção em propósito. Ela é cantora, CEO da Esplendore Musical, especialista em música para casamento e uma das vozes mais lindas e marcantes de Mato Grosso. Estamos aqui com a Adria Almeida. Olá, Adria. Oi, nossa, que emocionante, eu até fiquei emocionada com essa apresentação, obrigada. Adria, seja muito bem-vinda ao nosso Conexão Materna, é uma alegria te ter por aqui, tá? Conta pra gente sua história com a música. Ele começou cedo ainda, né? Na adolescência. Eu agradeço pelo convite, tá uma honra estar aqui com você, falar sobre esses assuntos que tanto tocam o meu coração e me emocionam. Bom, a música ela, na verdade, ela tá intrínseca na minha vida desde muito novinha, né, mas mais pela influência familiar, né, meu pai, minha mãe gostavam muito de música, então aquele ouvir música em casa passou a ser não só um ouvir para mim, mas prestar muita atenção, né. Então eu acho que tudo que é regado na infância, tudo que é promovido na infância, uma hora ou outra vai crescer, né. É tantas coisas que a gente pode falar, inclusive que entra a maternidade na hora, né. Sim, Porque nós, como pais e mães, nós influenciamos nossos filhos não pelo que a gente diz, mas pelo que a gente faz, né. Então os meus pais ouviam música e isso eles estavam provocando uma ação, né. sim. E eu ouvia também, mas aquilo me interessava muito. Não foi fácil escolher essa profissão, porque ainda no século XXI, essa é uma profissão tida como fim de carreira, como algo que deixa para fazer de hobby, ou então isso aí você vai passar fome, ou então, meu Deus, quem que vai te reconhecer? Você sendo cantor, cantora, músico, né? É algo desafiador, né? Então, a música entra na minha vida junto com Jesus, eu costumo dizer, né? Quando eu conheci Jesus, eu conheci a música, mas a música de uma forma como propósito mesmo, como um talento que ele tinha me dado. E eu não tinha ciência desse talento até os meus 15 anos de idade, nunca tive, né. Então, quando eu fui para igreja, eu entrei logo no ministério de louvor, né, e ali eu aprendi muitas coisas, a minha base vem da igreja, né, a minha base musical vem da igreja. E graças a Deus ali tiveram pessoas grandes professores, né, pessoas, assim, que eram pessoas comuns, que cantavam, que emprestavam seu talento à igreja, mas eram grandes professores, e eu tive professores incríveis ali na igreja. E como foi esse início? Quando você percebeu que cantar seria muito mais do que um hobby, seria sua profissão? Foi difícil, como eu disse, né. Primeiro eu tive que aceitar que isso poderia ser algo rentável para mim, né, apesar de, como eu disse, é uma profissão, desvalorizada no Brasil, quiçá no mundo todo, né. Você só é valorizado se você for famoso, senão você não é valorizado, né, infelizmente. Então, ali com 15, 16, 17 anos, bem na época que a gente está definindo o que é que a gente vai ser, eu decidi ser cantora. Então eu fui contra mim primeiro, porque eu também tinha um preconceito Sim, instaurado em mim. Depois eu falei isso para minha família, foi muito difícil para eles, mas eu falei para eles tentando outras coisas, né. sim. Fiz administração, depois eu fiz direito, não, dessa vez vai dar. Mas a minha paixão realmente, aquilo que meu coração pulsava mais era a música, né. E graças a Deus, Deus ele me proporcionou, me deu muitas oportunidades para que a música fosse o meu lugar de rentabilidade e que fosse um lugar que realmente eu encontrasse forças para continuar, sabe. Graças a Deus hoje eu tô bem posicionada, mas nem sempre foi assim. E de lá para cá, você fez mais de 1.500 casamentos, certo? Ah, eu acho que bem mais, viu, Miriam, mas eu gosto de ser bem modesta no número. É uma trajetória muito impressionante e cada cerimônia é uma emoção diferente. Como viver essa intensidade, ser parte do momento mais importante da vida de um casal? Olha,
vem do Senhor mesmo. Sempre vou falar de Deus em todas as respostas que eu der, porque não tem nada a ver comigo. Sim. Tem a ver com o propósito que Deus tem através da minha vida. Ele vai usar pessoas, né? Então, eu acredito que o Senhor ele me comissionou para entregar mais do que a voz, né, para entregar a presença de Deus naquele momento tão especial, para entregar valor, para entregar significado, sabe? Para mim não é mais uma cerimônia, é a cerimônia mais importante da minha vida. Né, eu costumo dizer que o meu casamento mais importante é o próximo, porque eu vou me preparar para ele, assim como eu me preparei para o primeiro, segundo, terceiro. Você começou na Splendore Musical como freelancer, Uhum, certo? isso. E com o tempo você acabou sendo a CEO da Aham. empresa. Que virada de chave foi essa na sua Bom, trajetória? olha, eu não me considero um ser humano muito sonhador. Eu sou um ser humano muito racional. Eu queria ser mais sonhadora, porque o sonhador, ele é meio doido, Vai. ele sonha alto e ele realiza e tal, e esse não é o meu perfil, apesar de eu queria ser assim. Então, eu comecei na Esplendor em 2012, 11, 11, final de 2011, já tem muitos anos que eu tô lá, né, como cantora freelancer, né, mas antes eu já fazia outros casamentos, né, eu estou nesse mercado de casamento desde 2006, Miriam, há muitos anos, né, eu trabalho há muitos anos, já tem 21 anos, se eu for parar para contar, né, não, 20 anos. E aí então, em 2011 eu fui convidada para cantar na Esplendor pela Raquel, né, que na época era uma das donas da Esplendor. E então, o meu grande sonho era ser secretária da Esplendor, trabalhar na recepção. Não é uma loucura? Nada contra as secretárias, Não, inclusive eu tenho aham. a minha, quero mandar um super beijo para ela, a Dani, que resolve a minha vida, que é meus 2 braços, minhas pernas e minha mente pensante. É uma profissão, que exige muita Sim, organização, muita seriedade e responsabilidade, porque você está lidando não só com pessoas, mas com o administrativo de uma empresa, você é uma pessoa, uma alguém que mexe em tudo, é muito sim, importante, né. E eu gosto disso, eu gosto de organizar, eu gosto de processos, eu gosto de administrativo, eu gosto. Então eu via muitas vezes ali que a gente deixava de receber alguns tipos de informação, no tempo, recebia muito em cima da hora. Então, assim, eu falava: "Ai, mas eu posso organizar isso, porque olha, eu mexo com música, eu sou cantora, eu sei fazer isso, então eu seria uma boa recepcionista", porque eu ia quebrar o galho ali na parte dos músicos, né. Mas não era isso que Deus tinha preparado para mim, afinal Deus sonha sonhos para nós que sim, nós somos incapazes de sonhar, incapazes de pensar, porque a nossa mente é limitada. sim. Comparando a mente do Senhor, né. Então, essa virada de chave aí, na verdade, ela veio bem depois do acontecido. Foi. Sabe quando você tem um filho, assim, e aí 6 meses depois você repara que você é mãe, você que vai ter que dar conta daquela Aham. criança, meu Deus, é você e é isso. Ah, foi a Esplendor para mim, sabe, 6, 8, 1 ano depois, eu percebi que era eu no comando e deu certo, graças a Deus. E o mercado de casamento em Cuiabá é super competitivo, né. Uhum. E você sente que o público daqui valoriza essa entrega artística? A emoção vem junto com a música? Como um todo, quem vende serviço precisa garantir o valor e Sim, precisa mostrar o valor para o seu cliente, né. Naturalmente, quando um cliente chega, ele vai falar: "Uau, mas esse serviço custa tudo isso?" E aí o nosso objetivo é mostrar para esse cliente que o nosso serviço vale todo esse investimento, sim. porque são muitos anos no mercado, são muitos anos de experiência. Eu sempre costumo dizer que não existe espaço para erro no nosso trabalho, e não pode existir mesmo. Se Não. talvez você contratou uma equipe de música que errou com você, essa equipe fez muito errado. Sim, Sabe, infringiu uma lei dos casamentos e dos eventos muito importante, porque não é uma lei, na verdade, eu me expressei de forma errada, é um sonho. Quando você sim, é tem um um sonho. sonho, você normalmente eu falo, né, você escreve o sonho no papel e você leva esse sonho para mim, e o sonho está escrito, tudo que você quer, e você me entrega o sonho e paga. Sim, O que que você espera? Que eu perfeito. faça perfeito e até melhor.
né, Uhum. então esse é o nosso trabalho. Então eu acredito, assim, que tem um mercado competitivo, o mercado é aquecido, isso é muito bom para nós, mas eu acredito que cada um tem esse diferencial, mostrar, o que que você faz, mostrar o quanto é importante o seu trabalho, que você tem valor, que o seu trabalho tem muito valor, e fazer o cliente perceber isso, né. Na maioria das vezes a gente consegue, e graças a Deus nós estamos trabalhando todo fim de semana. Ah, Adria, você fez um casamento do jogador Hulk com sua esposa Camila Souza, que é médica, né. Uhum. Eh, Conta pra gente como foi essa experiência e como você preparou cada detalhe para transformar momentos especiais em lembranças inesquecíveis? Bom, entreguei o meu coração, como eu faço sempre, né. Fiz daquele casamento o próximo casamento mais importante da minha vida. E ele foi entregue com muito amor, com muito carinho. O Hulk e a Camila são pessoas incríveis, tive o prazer de conhecê-los antes, né, do casamento, porque nós temos as nossas reuniões de praxe, né, reuniões de repertório, reuniões de alinhamento, né, então conheci eles primeiro via, online, né, nós fizemos uma videoconferência para definir tudo o que precisava, e pessoas incríveis no online, mas incríveis também ali pessoalmente, sabe, E foi uma pessoas surpresa humanas. para você, porque ele lá de São Paulo, conhece É, muita é. gente, de repente ele vem aqui e quer É, a Adria é para cantar verdade, é no verdade. E não só casamento, a Adria, né, porque muitas né. pessoas de Cuiabá foram contratadas para fazer esse Sim, casamento, né, pessoas do Mato Grosso, porque de fato, mira, aqui no Mato Grosso tem muita excelência. Agora eu falo como, empresária, empreendedora desse ramo, que reconhece a excelência de vários e vários fornecedores em vários segmentos, né, fotografia, doce, bolo, cerimonial, decoração. Um bom cerimonial é a espinha dorsal de um evento. Sem o sim, cerimonial, a gente não consegue trabalhar, né. Eu digo assim sempre para as nossas noivas: sem o assessor, a gente prefere esperar você contratar o assessor, do que às vezes você ter a esplendor no seu casamento e não ter o assessor. Então, praticamente você tem um Boeing na sua pista, mas não tem um piloto para pilotar. sim. Então isso acaba, ficando complicado para nós, mas aqui no Mato Grosso, volto a dizer, tem fornecedores de casamentos incríveis. Você é mãe de 3 filhos, Uhum, né, e fala com muito carinho sobre seu menino, que ele é autista. uhum. E a partir dessa vivência, acabou descobrindo que você também é autista. Que loucura. Como foi esse processo? Como isso te transformou como mãe, mulher? Uhum. Eu gosto de olhar o processo e dizer da dificuldade do processo e não da beleza dele, porque muitas pessoas passam um remédio que a gente vai tomar e que tudo vai ficar bem, mas não vai. O processo é muito difícil, não existe um remédio para ele. Foi muito doloroso me descobrir autista, foi muito difícil aceitar. Depois que eu aceitei, a minha vida fez sentido. Até me emociona, porque eu vivi 35 anos da minha vida, sem entender o sentido da vida, sem entender o que era. E foi muito difícil quando eu entendi que, na verdade, os prejuízos, eles continuariam acontecendo, Sim. independente de descobrir ou não Uhum. o transtorno. Mas buscar tratamento, buscar ajuda, foi a ação, a maior ação que eu pude ter na minha vida, tanto para o meu filho quanto para mim. Porque quando eu mudo, eu consigo transformar a minha casa, transformar o ambiente em que a gente vive e fazer esse ambiente ser melhor para o meu filho também. Então não adiantava nada um autista só sendo cuidado dentro de casa, sendo que tinha outro também Sim, que podia arruinar tudo, sim. sabe? Nós temos crises, né, quase que semanais, não vou falar diárias, mas semanalmente nós temos. Então, saber como sair dessa crise é a mágica do negócio. Tem uma atriz, acho que é Letícia Sabatella, que ela Uhum. descobriu que ela é autista depois também. Inclusive ela é prima de uma grande amiga minha, pianista Rayana. É, E ela falou que começou a entender, a encaixar as peças. as peças. É literalmente um quebra-cabeças. É literalmente um quebra-cabeças. O autismo, ele é tido por um emblema de um quebra-cabeça, né, Sim, a forma, né, que as pessoas sim. falam. Sempre que falam de autismo, tem um quebra-cabeça. É literalmente um quebra-cabeça, Miriam. É muito difícil de encaixar, muito difícil. Quando a gente acha o encaixe, como se você descansasse, assim: "Nossa, achei o motivo da vida, agora isso faz sentido". É por isso
que a maioria dos autistas tem uma inclinação para depressão, para suicídio muito grande, porque não conseguem se compreender. Então acham que terminando com isso, ou vivendo uma vida depressiva, um estado depressivo constante, é melhor, porque é melhor ficar ali naquele estado de não, eu não consigo fazer nada, do que arregaçar as mangas, eu consigo sim, porque eu sou excelente. Sabe, Sim, essa parte da vida é bom olhar também, é a parte beleza, né, é a parte sim, bonita de se ver, né. Nós temos altas habilidades, né, para alguns autistas, alguns que têm déficit de atenção não têm altas habilidades, isso é muito triste, né, muito difícil, mas eu sou uma autista que tem altas habilidades, então em algumas áreas da minha vida eu sou muito excelente, por conta do autismo, isso é bom, isso é né, bom. mas ao mesmo tempo tenho Sim. prejuízos que são irreparáveis ao longo dos anos. É muito bonito ver como você fala de inclusão, amor com tanta naturalidade. Você acredita que ainda precisamos avançar na sociedade, como a sociedade enxerga o autismo e acolhe a diferença? A sociedade não é inclusiva, Não. não acolhe o autismo e não acolhe a diferença, infelizmente. Porque a pessoa como si própria, quando ela se vê como si própria, ela ainda não vê que é um ser humano, talvez eu acho que muitos seres humanos ainda se veem como muito especiais, enquanto na verdade eu só sou diferente de você e você é diferente de mim. Sim. É isso. Uhum. Né, não é o outro vê de uma forma diferente, nós não somos iguais. Então, partindo desse princípio que, primeiro, a maioria dos seres humanos não conseguem se aceitar como diferentes dos outros, imagina na inclusão. Imagina olhando seres humanos atípicos que têm algum tipo de transtorno, algum tipo de dificuldade, algum tipo de diferença grave mesmo, vamos chamar de grave, porque todos nós, seres humanos, vou dizer que típicos, vou me colocar dentro dessa bacia típica, Uhum. nós temos um bom humor ou mau humor de manhã, Sim. nós ficamos bravos quando acontece alguma coisa no trânsito, a gente fica birrento quando alguma coisa não dá certo na nossa vida. Eu tô falando de ser humano típico. Sim. Imagina o atípico, que tem rigidez cognitiva, que tem déficit de atenção, que tem, às vezes, déficit intelectual, que às vezes tem rigidez de entender as coisas ou de fazer coisas diferentes no outro dia, porque ele tem que fazer a mesma coisa todo dia. Imagina, Miriam. Então, a sociedade, para mim, sinceramente, como ativista nessa defesa da inclusão, ela está anos-luz de uma sociedade que inclui. Ela ainda está, recebendo pai e mãe na escola e quando a mãe fala que a criança é autista, ela simplesmente fala que não tem vaga. Isso é primitivo, isso é horrível, sabe. Então, quanto mais pessoas se levantarem e usarem as suas vozes influentes dentro da sociedade, Sim. falarem sobre isso, ajuda muito, mas está muito, muito longe de alguma coisa mudar. E agora vamos falar do momento que marcou muita gente. É a sua participação no The Voice Brasil. Aham. Com aquela, como foi aquela experiência estar no palco nacional, ser ouvida por artista que você admira e sentir aquela energia toda? Nossa, mudou minha vida. O The Voice mudou a minha vida como um todo, né. A minha percepção da vida, a minha percepção como artista, a percepção da minha carreira como cantora, mudou totalmente. E foi, acho que na minha carreira, uma experiência que eu sempre falo para os meus amigos cantores, que todo mundo tem que viver essa experiência, se você tiver oportunidade, se você, quiser passar por um nível a mais, porque não tem jeito, você sobe de nível quando você participa do The Voice. E eu não tô falando de um nível, pra por uma arrogância não, mas eu tô falando de um nível de humanidade. Você vê que você não é bom quanto você achava que você era, e que Uhum. você tem muita coisa para aprender, aí você entende que você vai aprender a vida toda. The Voice me ensinou muito. Hoje eu me considero uma intérprete, eu não me considero uma cantora. Eu me considero uma intérprete de músicas. Hoje eu sou uma intérprete de qualquer estilo, e o estilo que eu não souber eu vou estudar, porque eu preciso saber para poder agradar o meu Sim. cliente, sabe, ou agradar as pessoas que estão me ouvindo. Então, de longe para mim foi uma experiência incrível, marcante, que eu acho que todos os cantores deveriam viver, sabe. E foi maravilhoso, participar, ver aquela energia toda.
ver, os artistas famosos, né, de perto, é muito legal, muito legal. E é essa a dica que eu dou para você que é cantor, cantora e quer viver uma experiência diferente, faça o The Voice Brasil, faz toda a diferença. Inclusive tem uma amiga lá agora no The Sim, Voice, a Nathalie, amado. está participando dessa edição, né, nós servimos no mesmo ministério, na mesma igreja, né, e ela é uma cantora incrível, uma coisa assim que eu nunca vi na minha vida, e com certeza deve estar mudando a vida dela, e a mente também muda muito, né. Você também trilhou esse caminho igual a Nathalie, e como você enxerga o talento dessas vozes que estão surgindo em Mato Grosso? Uau, para mim é maravilhoso, porque o show tem que continuar, literalmente, como já dizia a música, né. E hoje a nossa comunidade de cantores, ela só cresce, e para mim quanto mais cantores excelentes vierem, melhor. Porque um dia a gente sai de cena, Miriam, um dia a gente, ou muda de profissão, ou às vezes para mesmo, né, porque a voz, ela tem um tempo de validade, um tempo de qualidade. De validade não, porque até o fim da vida nós vamos falar, né, com a graça Sim, de Deus, mas ela tem um tempo de qualidade, sim. né, então que a gente use o máximo dessa qualidade, e quanto mais jovem melhor, quanto mais jovem melhor. E o que você acha que representa para tantas pessoas ver mulheres como você, como Nathalie, conquistando espaço com autenticidade e sensibilidade? Ah, isso é maravilhoso, né, e de fato vale a pena. Vale a pena você investir na sua carreira, vale a pena confiar, vale a pena persistir, um dia a gente chega, né. E eu digo, assim como eu falei no início, a música não é só, pra cantores, músicos famosos, a música são para nós também, cantores aqui que não somos, tão conhecidos, né, mas que fazemos um trabalho excelente, que entregamos qualidade, emoção, que entregamos mais do que a nossa voz entrega, né, mais do que o nosso dom, que o nosso tocar, nosso dedilhado entrega. Então, eu acho que a palavra é persistência, né, sempre ir e não desistir. E Adriana, você nas suas redes sociais fala também sobre empoderamento das mulheres, Uhum. certo? Sobre mostrar que todas são capazes de realizar seus sonhos. Se você pudesse conversar hoje com uma menina de 15 anos que começou a cantar hoje na igreja, o que você falaria para ela? Ai, meu Deus, deixa eu pensar aqui. Bom, eu falo muito sobre as mulheres no tocante de as mulheres terem a sua própria identidade, né? Porque quando você não tem uma identidade, qualquer máscara te serve. Mas Sim, quando você tem uma identidade definida, você sabe quem você é, você sabe por que você vive, para que você veio para esse mundo, é muito diferente. Eu defendo demais isso em relação às mulheres. Então, eu diria para uma menina que acabou de começar a cantar e que entrou na igreja de 15 anos se conheça, saiba quem você é e saiba que você é muito amada por Deus. Se conheça à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia. Leia a Bíblia e tome aquilo por verdade na sua vida todos os dias, porque nós sim, somos o que a Bíblia diz que nós somos o que Deus diz que nós somos. sim, Então a opinião de outra pessoa não vai mudar a sua vida. Então, se alguém falar assim para você como me falaram: "Ai, não é tão boa", continue sem ouvir. É sim. igual aquele caso da formiguinha que era surda, e Uhum. ninguém falou para ela que na verdade ela não ouvia, e as outras já tinham falado: "Olha, não vai dar, não vai dar, não continua aí nesse caminho, porque você não vai conseguir", só que ela era surda, e ela fez, sabe. Então, às vezes, faça-se de surda, cega e vá. E vai. E que vem pra frente? Quais são os seus próximos sonhos na música, na vida, na missão para inspirar as pessoas? Ah, eu tenho muitos planos, principalmente no tocante à meu ativismo em relação ao autismo, né. Meu plano é continuar conscientizando pessoas da inclusão, continuar conscientizando pessoas da diferença e que tá tudo bem ser diferente, não tem problema, né. Isso em relação ao autismo, eu falo de muitas Sim, coisas, né. Em relação à música, eu quero continuar, encorajando pessoas a se mostrarem, mostrarem seus talentos, seus dons, a virem para frente, a segurarem o microfone, a falarem, não só da música, mas falarem além, falarem de Jesus através da música, né. E que música? Qualquer uma. Precisa ser música gospel? Não, é qualquer música, porque, a música, em nós, que o Senhor colocou em nós, não foi só para ser bonito,
né, ser algo assim, uma apresentação, mas foi um instrumento de cura que Deus colocou no nosso coração. E para mim, eu acredito que eu sou uma cantora gospel, uma cantora da igreja, né, que canta outras músicas também, mas essa é a minha raiz. Então, quando eu vou cantar outras músicas, o Senhor também está operando. Sim. Né? Então eu quero deixar isso gravado no seu coração. Você que é uma mãe cantora como eu, cante para os seus filhos, encoraje os seus filhos, né, a seguirem esse caminho, o caminho da verdade. Eu tenho muitos planos, Miriam, principalmente para Splendore, que é um dos meus amores, né? Hoje eu tô há 11 anos no comando da Splendore, mas a Splendore já tem 16 anos e nós queremos só continuar esse caminho crescendo, mostrando nosso diferencial, inovando, trazendo alegria em forma de música para as noivas e para os nossos clientes queridos. E Adra, e quem quiser, contratar o serviço da Splendore, querer contratar o seu serviço, como que faz para te procurar? Bom, hoje as redes sociais mais do que faladas, né, @Esplendore Musical, Esplendore com S mudo, é só você entrar em contato direto pelo Instagram que você vai ser muito bem atendido pelo WhatsApp, por um dos nossos comerciais, né. Nós temos um diferencial muito bom, inclusive ontem eu estava conversando com um cliente, ele me elogiou muito ao atendimento da Esplendore, ele falou: "Adria, desde que a gente chegou, o primeiro contato, desde que a gente falou com a primeira pessoa, nós fomos bem atendidos, e estar aqui com você sendo bem atendido só reforça a humanidade da sua empresa e o quanto o atendimento ao cliente é importante para vocês". Eu falei: "Claro, porque até quando o cliente não fechar o contrato comigo, eu quero que ele tenha sido bem atendido na minha empresa, eu quero que ele tenha algo bom para falar, de nós". Então, @Esplendor Musical lá no Instagram, no TikTok, é só entrar em contato com a gente lá. Adria, a conversa foi linda, inspiradora. Muito obrigada por dividir sua trajetória com a Eu que gente. agradeço. Obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. Até a próxima. E vocês, curta, compartilhe, comente. Muito obrigada.